Bom dia, igreja. É uma alegria ver cada um de vocês aqui hoje de manhã. Eu tenho duas maravilhosas notícias para te contar. E algumas reflexões sobre essas duas boas notícias que eu tenho para te dizer. Mas antes disso, vamos curvar nossa cabeça, vamos orar a Deus. Senhor, hoje de manhã nós te agradecemos demais por poder louvar ao Senhor. Uau, que incrível! A gente poder parar com tudo que a gente faz e pensar na sua grandiosidade, na extensão do seu amor, na capacidade perdoadora que o Senhor tem, que chega até cada um de nós. Pai, hoje de manhã estamos aqui como seus filhos amados, prontos mais um dia, mais uma semana, para podermos agradecer e pedir sua orientação, sua luz, que seu Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, que Ele nos afaste do mal, dos pensamentos maus, das ações más, dos olhares maldosos, e encha nossa boca de louvor, de coisas boas, para que possamos honrar ao Senhor em onde andamos, onde trabalhamos, nos nossos lares, em nossos casamentos, em nossos filhos. Pai, nós somos extremamente... É difícil até descrever como nós somos abençoados, Pai. Eu acho que nenhum de nós temos tanta capacidade para descrever como todos nós somos tão abençoados pelo Senhor essa manhã. Pai, oramos juntos como igreja. A igreja do Senhor, a igreja onde o Senhor é a cabeça. Hoje de manhã oramos que o Senhor possa olhar para dentro de nós e encontrar nossos corações curvados perante a autoridade da sua palavra. Que ela vai encontrar em nós uma mente humilde para ouvir, para meditar, não para reclamar, não para criticar, mas uma mente que vai estar aberta para ouvir os seus ensinamentos, para refletir, porque o Senhor deseja tanto salvar nossas almas. Pai, nos capacita de entendimento, de espiritualidade, de humildade, de compreensão da sua palavra, e que juntos possamos experimentar dessas reflexões e juntos sairmos daqui cada vez mais preparados e prontos para fazer todo tipo de boa obra. Te agradecemos por Jesus Cristo e oramos em nome dele. Amém. Minhas boas notícias começam com as Escrituras Sagradas. Hoje eu vou falar sobre o princípio do tesouro. Então nós temos algumas escrituras rapidinhas que eu queria que você ouvisse. Então eu vou ler na minha Bíblia aqui. Vamos lá. Abre sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 3. Vamos lá. Agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando todos os dons espirituais do mundo celestial. Deus tem dado uma riqueza incrível para cada um de nós. Versículo 13. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. Próxima. Versículo 18. Peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que Ele prometeu ao seu povo. Irmãos, nós somos ricos. Ricos de bênção, ricos de vida, ricos por conhecer Cristo, ricos por termos o Espírito Santo andando dentro de cada um de nós. E no versículo 8 do capítulo 2 diz: pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Nós somos salvos por meio da fé, somos ricos com as bênçãos espirituais que Deus tem dado para cada um de nós. Uma riqueza no céu que ladrão nenhum vai levar seu. Vão levar seu celular, vão levar seu carro, vão levar seus bens, vão levar suas bicicletas, mas não vão levar nenhuma bênção espiritual que Deus tem dado para cada um de nós. Irmãos, hoje de manhã eu quero dizer assim, nós somos ricos. Cada um de nós dessa igreja, nós somos ricos de bênçãos espirituais. Essa é a boa notícia, nós somos ricos, amém? A segunda boa notícia é essa aqui, vamos lá. Tudo que há debaixo dos céus me pertence, diz o Senhor.
No entanto, o meu povo e eu não podemos de fato te dar nada, pois tudo vem de ti, e nós somente devolvemos o que era teu. Ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Lembrem-se do Senhor nosso Deus, pois é Ele quem lhes dá força para poderem conseguir riquezas. Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. A segunda boa notícia é que você não tem nada que é seu nesse mundo. Nada é seu. Olha aqui, nada. Tudo pertence a Deus. Essa força que você tem, que você acorda de manhã para trabalhar, quem é que te dá? As Escrituras falam? O Senhor Deus. Todos os bens que você tem, o emprego, o seu salário, sua casa, seus rendimentos, sua comida, sua geladeira, sua televisão, seu cachorro em casa. Quem te deu condições de ter tudo isso? Foi Deus. E ele fala aqui no finalzinho, nada pertence a você. Você não é dono de nada. Então a primeira boa notícia é que nós somos ricos. Segundo, nesse mundo, nós estamos pobres, não temos nada. Nada é nosso. E que bom que não é nosso. Porque eu estou interessado numa outra riqueza. Qual é? Uma riqueza nos céus. E ele fala no final, irmãos, nem nós somos de nós mesmos. Nós pertencemos, cada um de nós pertencemos a Deus, fomos comprados por meio do sangue de Jesus Cristo. Hoje de manhã eu quero fazer reflexão sobre esses dois pensamentos. Nós somos ricos nos céus. E tomara a Deus que a gente se empobreça nessa terra e não tenha nada para nós. E a gente lembre de tudo que nós temos vem de Deus. Deus ainda é dono de tudo, irmãos. Deus ainda é dono de todas as coisas. Ele possui toda a terra, todo o mar, todas as vidas, tudo o que temos, tudo que nós acreditamos que é nosso. Deus deu para nós. Deus é até dono da nossa própria vida. Deus nunca revogou sua posse. Olha que interessante. Ele nunca desistiu do direito que ele tem sobre os tesouros que ele dá. Ele não morreu e deixou a terra e falou, fica com o que você quiser. De jeito nenhum. Deus está vivo e dá-nos as coisas porque ele é bondoso e generoso com cada um de nós. Vamos tirar algumas reflexões e conclusões sobre isso. Número 1. Deus é dono de tudo. Certo? A única riqueza que eu tenho está nos céus, não está nessa terra. Então, se Deus é dono de tudo e Ele me deu as coisas, então que eu me torne um bom gestor financeiro ou administrador de tudo que Deus tem me dado nessa vida. Se nós somos os administradores de tudo que Deus está dando para cada um de nós, então nós precisamos ter uma mentalidade de administrar bem o que o dono do tesouro está dando para a gente cuidar dele, em relação aos bens que foram confiados a cada um de nós. Então, um administrador administra os bens para quem? Para o dono do bem. Não é para si, porque não é dele. Qualquer administrador de empresa administra a empresa de quem? Do dono, não é dele. Claramente, ele não tem direito sequer sobre a empresa, porque a empresa não é dele, é do outro. Nosso trabalho, irmãos, é descobrir. A pergunta é essa. O que o dono da riqueza quer que eu faça com a riqueza que ele me deu nessa vida? Como devo usá-la? Como devo prosperar com ela? Quais as direções que o dono do tesouro e todas as coisas que eu tenho deu a mim? O que eu devo fazer com ela, cada um de nós? Deus é dono de tudo, irmãos. Nós somos só administradores do que Deus tem dado para cada um de nós. Sempre que a gente pensa que nós somos os proprietários, sabe o que deveria tocar na nossa vida? O quê? Você é dono? Quem te disse que você é dono? Você não é dono de nada, velho. Quando você está lá na sua casa e dizendo assim, esse é meu dinheiro. É seu não. O que nós lemos nas Escrituras? De quem que é o dinheiro? Isso, o dinheiro Deus nos deu. É o tesouro de Deus. Beleza. Estou lá em casa organizando meu orçamento e fazendo, dizendo assim, eu vou usar o dinheiro do jeito que eu gosto. Devia tocar a buzina na sua orelha. Que é isso, cara? O dinheiro não é seu. Como você quer organizar do jeito que você quer? Qual que é o primeiro item do seu orçamento? Meu orçamento, meu primeiro item é a oferta. Não é oferta porque eu tenho que dar oferta.
Eu me sinto constrangido com tanta coisa que Deus me deu. Se no seu orçamento a oferta não está em primeiro lugar, ó, a buzina devia tocar muito na sua orelha. Porque você está começando a achar que você é dono do tesouro que não é seu. E como o Marcelo falou semana passada, nem Steve Jobs levou um iPhone daqui. E você não vai levar nada, meu amigo. Ninguém vai levar nada desse mundo. Nenhum de nós. A gente deve pensar como administrador, irmãos. Como gestores. Procurando o melhor lugar para investir o dinheiro de quem é dono do dinheiro e dono de tudo que eu tenho. Gestores são pessoas que buscam o melhor. Eles sabem, eles se interessam de usar os recursos da melhor maneira possível. Sabe, no final da sua vida, da sua gestão financeira sobre os bens que Deus vai te dar, tem uma escritura muito encorajadora em Romanos 14, versículo 10. Leiam lá. Romanos 14, versículo 10. Pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por Ele. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Seu nome, meu nome, está na lista dos prestadores de contas a Deus. Você vai prestar conta de tudo que Deus tem te dado nessa vida. E eu também. Como administradores dos bens que Deus nos dá, o que acontece com a gente? A gente abusa. Usa irracionalmente aquilo que não é meu. Ou aquilo que Ele gostaria que você não usasse para aquilo. A gente abusa, a gente se perde, a gente compra o que não devia. Porque a gente está pensando, é tudo para mim nessa vida. Cara, eu trabalho demais, eu acordo de manhã, será que eu não tenho direito a isso? A pergunta é, pergunte a Deus. Ele que está te dando tudo. Ele quer que você usufrua de tudo. Mas qual é a melhor maneira possível de fazer isso? Muitas vezes nós usamos de maneira incorreta o que recebemos de Deus. De maneira incorreta. Como seu gerente financeiro, Deus confia a você condições para você até... Olha que interessante. O dono do tesouro te dá o tesouro e fala, ó, tudo bem, determina seu próprio salário. Você escolhe seu salário. Você arruma seu emprego. Você planeja os recursos necessários da riqueza que Deus te dá para pagar as suas despesas da vida. Sabe, uma das nossas decisões espirituais que a gente tem que tomar na vida é com quanto eu quero viver. Qual é o montante razoável para viver? Tudo que eu ganho, eu tenho que gastar tudo? O que eu ganho não é suficiente, eu preciso arrumar uma outra maneira de ganhar mais? Você tem que decidir isso. Deus te dá essas riquezas para você refletir, você pensar como administrar isso de uma melhor maneira. Seja qual for o valor que você determinou para a sua vida para viver, e isso obviamente varia de pessoa para pessoa, o que você faz com tudo que Deus te dá? Né? Afinal de contas é dele, não é nosso. E Deus tem muito para dizer onde a gente deve investir o que é dele, nas Escrituras Sagradas. Como que Deus se sente, irmãos e amigos, sobre os seus rendimentos? Sobre os tesouros que Ele tem te dado. E tem vários tesouros. A gente pode falar sobre o tesouro financeiro, sobre o tesouro dos seus bens. Eu posso falar sobre o tesouro do seu casamento, porque ainda eu acredito que uma esposa e um marido é uma bênção que alguém encontra na vida. E é uma bênção maravilhosa. E filhos são maravilhosos. O que nós estamos fazendo com essas riquezas que nós estamos ganhando? As bênçãos que Deus nos dá nessa terra, nessa vida. O que nós estamos fazendo com elas? Refletindo como o sol do meio-dia? Ou estamos escondendo isso? Né? Então, irmãos, reflete. Deus é dono de tudo. Nós não temos nada. Tudo que nós temos é bondade de Deus. Número 2. Tenha atitude de alegria no seu coração em tudo que você faz na vida, com o que Deus te dá para você usar. Uma atitude de alegria. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, a palavra de Deus diz, Deus ama quem dá com alegria. Sabe, é muito interessante. Eu estava pensando bastante sobre isso, alegria, sobre dar. E eu lembro lá nos anos de 1990, 89,
Eu já era cristão nessa igreja, era uma igreja pequena ainda, com 300, 400 membros, e eu lembro que a gente estava passando por uma situação difícil financeira, a igreja. E eu era um cara abastado na igreja. Eu era solteiro, eu era engenheiro, eu ganhava muito dinheiro, bastante dinheiro, para te falar a verdade. Mas acabou, tá bom? Não precisa vir pedir emprestado, porque já acabou tudo. E já para deixar assim as coisas bem esclarecidas, né? Melhor. Mas Deus me deu um privilégio enorme de ganhar muito dinheiro. Eu trabalhei na construção do metrô da Paulista. Sabe a linha verde? Quando você entra lá, tem suor meu lá, né? Tem suor meu. Eu trabalhei naquilo lá. Foi maravilhoso, uma época incrível, vivi uma vida cristã incrível. E uma época a igreja estava precisando de dinheiro. E a pessoa que cuidava da igreja reuniu um grupo de pessoas que tinham mais condições e pediu uma ajuda. Eu lembro, irmãos, eu tirei $1.000 do bolso e dei na hora. Mas não estou falando do valor, eu não quero me expor aqui. Mas quando eu fiquei pensando nisso, eu só fiquei pensando da alegria que saía do meu coração. Até hoje eu lembro, isso faz mais de 23 anos. Quanta alegria eu tinha em dar. Em dar. Em dar. E quando eu olho vocês, cara, só me dá alegria. Alguns de vocês nem tinham nascido quando eu me tornei cristão. Quando eu cheguei na igreja, a maioria de vocês nem estava aqui. E eu olho para vocês, você acha que eu não fico animado em dar? Em ver tantas vidas transformadas, tantas pessoas casando, tantas pessoas sendo salvas, tantas pessoas mudando suas vidas. Que é isso? Isso é de arrepiar, meu. Isso não tem preço para mim. Eu podia ter feito muita coisa na vida, podia ter ido viajar, eu podia ter feito muita coisa. Mas, cara, o que eu sinto de gratidão, de alegria de ver cada um de vocês nessa igreja, eu penso, tem um pedacinho de mim dentro de você. Do meu coração, do meu dinheiro, do meu tempo, da sopa que você tomou em casa muitas vezes, alguns de vocês. E não é assim, quando você olha para os outros, você não vai pensando nisso? Uau, como tem valido a pena na vida. Irmãos, não tem coisa maravilhosa, melhor na vida do que dar com alegria. Quando a gente se senta em círculos, e eu tenho tempos com o Chicão, tenho tempo com meus parceiros de discipulado, e a gente fica pensando como... toda hora eu fico falando com eles. Eu estou estudando Efésios, e Efésios fala muito das riquezas que Deus dá para nós. Eu fico pensando, como a gente é abençoado, como a gente é abençoado. Quando eu falo de oferta, palavras que vêm na minha mente são, pô, que alegria, que emocionante, que privilégio. Cara, como eu sou abençoado, como eu sou constrangido com tanta coisa maravilhosa que Deus faz na minha vida. Sabe, irmão, a gente deveria dar oferta com alegria. A gente deveria dar nosso tempo com alegria. A gente deveria abrir nossas casas com alegria. A gente deveria vir para a igreja com alegria. Puxa, seria maravilhoso, maravilhoso, mas a vida não é perfeita. E tem dia que você acorda para baixo. Você só quer ouvir aquelas músicas, sabe, antigas, Sailing, aquelas Diana Ross, Rod Stewart, aquelas músicas aí. Quem ri é da minha idade, sacou? Quem não riu não conhece essas músicas. Sabe aquelas músicas? Do you know where you're going to? Aquela música que joga você pro buraco assim, sabe? Tem dia que você acorda assim, não é verdade? Então, se eu for depender da alegria, sempre estar alegre para fazer tudo, não dá. Mas, ó, lê na sua casa uma escritura que fala que é maravilhosa para ajudar você quando você não está bem, não quer fazer as coisas, não está alegre, que é Deuteronômio 11, versículo 8, que fala que se você obedece, Deus vai te dar forças. E nós pensamos, eu preciso ter força para fazer. E Deus fala, às vezes você não vai ter. De onde vai vir a sua força? Da obediência. Eu obedeço, e lá na obediência eu vou conseguir toda a força que eu preciso. Sabe, nós deveríamos fazer tudo isso com muita alegria. Mas às vezes a alegria não vem no momento, ou de ofertar, ou de servir. Mas faça por entendimento, por gratidão, por reconhecer. E no ato de fazer, na busca do encontro de fazer e obedecer à vontade de Deus, você vai experimentar uma transformação profunda na sua mente, no seu coração e na sua alma. Então não espere ter alegria, não espere só ter a vontade, faça-o por entender que Deus diz, obedeça meus ensinamentos. E isso vai te dar muito fruto na sua vida, né? Sente prazer em fazer o que você tem que fazer na vida. Eu quero ter prazer em tudo que eu faço. Mas quando não tenho, eu vou parar de fazer? Loucura!
loucura, isso é loucura. Isso não é igreja, isso é outra coisa. Isso não é cristianismo. Tem dia que você vem aqui que você não queria vir na igreja, bem-vindo ao grupo que às vezes não quer vir na igreja. Mas por que eu venho? Porque eu entendo. Porque tem uma coisa maior em mim, que é o Espírito Santo de Deus, que está dizendo, vá, não fique, não se entregue, vá. E eu venho mal, triste, desanimado, e como é que eu saio? Se você sair mal, triste e desanimado, não perdeu nada. Continua igual. Piorou? Não. Então nunca piora. Isso que eu quero dizer. Mas a gente sabe que quando a gente chega triste, mal, desanimado, a gente não sai daqui triste, mal, desanimado. A gente sabe disso. Porque existe um milagre espiritual que acontece dentro da gente quando a gente está unido com a igreja. O corpo de Cristo. Por isso Hebreus 10 fala, não desanimem, vão às reuniões, encorajem aos outros. Porque Deus sabe que existe um poder espiritual de transformar corações quando nós estamos juntos, com certeza. Sabe, irmãos, eu amo a Deus. Eu acho que todos nós aqui amamos a Deus. A gente ama tudo que pertence a Deus. A igreja, o povo, ofertar com alegria, servir os irmãos, estudar a Bíblia. Mas, irmãos, hoje de manhã eu quero dizer, se há medo no seu coração, desconfiança, você pega seu dinheiro demais e pensa em você. Se há descontrole financeiro, consumismo, você não vai desfrutar de alegria. Você não vai viver como Deus deseja que você vive. Então olha para dentro de você e pergunta, onde está a sua alegria? Onde tem andado a sua alegria nesses últimos tempos na sua vida? Sabe, há um exemplo em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 2, impressionante. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 2, os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições porque têm passado, mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Os cristãos aqui entenderam a alegria no meio do sofrimento. É loucura você pensar que no mesmo versículo tem palavras tão diferentes e tão antagônicas. Aflições, na mesma frase onde diz tantas alegrias. Muito pobres, na mesma frase que fala grande generosidade. Só na palavra de Deus você encontra tanta coisa maravilhosa assim. Como que tudo isso se encaixa em um único versículo. Sabe, irmãos, dar não é o luxo de quem tem mais. Dar é um privilégio de quem tem mais, tem menos, está na média. É um privilégio de todos nós. Todos nós podemos dar. Esses cristãos empobrecidos encontraram uma maneira, uma alegria em ofertar a Deus, né? E eles recusaram a ficar em cima das desculpas para não fazer o que eles gostariam de fazer. No versículo 4 desse mesmo capítulo, ele diz, pediram com insistência que o deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus da Judéia, e eles insistiram nisso. Olha essa palavra, pediram com insistência, o cara é pobre. Está passando dificuldade. O negócio não está fácil. O cara está dizendo lá, pelo amor de Deus, meu amigo, o que é isso? Me deixa contribuir. Não, meu irmão, você não pode. Não, eu quero. Eu vou ligar para quem? Quem que é seu chefe, Paulo? Eu vou ligar para quem for, não é possível um negócio desse. E o cara estava insistindo. A gente devia insistir mais. Irmão, deixa eu entrar no estudo. Irmão, deixa eu ajudar alguém. Deixa eu ajudar os pobres. Irmão, deixa eu servir na nova geração, pelo amor de Deus. Tudo bem que eu não tenho experiência com criança, mas deixa. Cara, deixa eu fazer alguma coisa. Deixa. Eles não se recusaram. Eles não se esconderam atrás das desculpas. Não ficaram lá dizendo, coitado de nós, coitado de nós. Essa palavra, insistência. Parece que eles estão suplicando para Paulo. Parece que Paulo e os discípulos estão dizendo para eles, não, fica aí na boa, vocês já fizeram demais na vida. Não, negativo, nós somos extremamente pobres, tudo bem, não tem problema não. A gente quer insistir, quer participar, quer dar um passo a mais. O que isso diz em comparação a nós? Que somos muito mais abençoados que eles, financeiramente falando. Vamos dizer, quem aqui dessa igreja é extremamente pobre, gente? Por favor. E alguns, até o contrário, né? Alguns que têm menos, às vezes têm um coração tão mais decidido de dar aquilo que quase não tem.
E isso constrange quem tem. Constrange quem tem. Você encontra justificativa na frente do Senhor Jesus para não ofertar, não só a sua oferta na igreja, mas seu tempo, sua vida, sua casa e todos os bens que Deus tem te dado para você cuidar dele? Irmãos, faça a sua vida uma vida com alegria, como Filipenses 4 fala, uma vida com alegria. Número 3, penso sobre a graça de Deus. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Irmãos, queremos que vocês saibam que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Como que eles responderam à graça de Deus? Ofertando, ajudando os irmãos. A graça de Deus define. A graça de Deus motiva. A graça de Deus coloca uma perspectiva espiritual sobre nossa oferta, de maneira impressionante. Olha o versículo 9 de 2 Coríntios 8. Porque vocês já conhecem o grande amor, na NVI fala a graça de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. O que fala essa escritura? Nós somos o quê? Pobres? Nós somos pobres? Não! Nós somos o quê? Ricos, abastados, porque Jesus se fez pobre, para que nós nos tornássemos ricos, por meio da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou rico. Tem que andar como rico, meu irmão. Não como pobre, caído, desanimado. Que é isso? Como rico. Uma pessoa que entende o que eu tenho vale muito mais do que qualquer outra coisa que qualquer pessoa tem nesse mundo. O que é nossa oferta? É uma resposta madura sobre o quê? A graça de Deus sobre quem? Sobre minha própria vida. Minha própria vida. Sabe, oferta não nasce, irmãos, de desapego, de enfiar a mão no bolso e dar dinheiro que tem ali. Oferta não nasce de generosidade, de jeito nenhum. Ela nasce de um entendimento espiritual. Espiritual. Do amor de Deus. Não é uma obrigação. Um ato de entendimento da graça de Deus na minha própria vida. Na minha própria vida. Sabe, hoje de manhã, se o Senhor Jesus Cristo aparecesse aqui e falasse para você assim, tem uma notícia boa para te dar. Você é livre. A partir de hoje você está livre. Eu vou te libertar em Cristo. Ok? Você não precisa fazer mais nada. A partir de segunda-feira, amanhã, dia 21, todo mundo que é cristão não precisa mais ler a Bíblia. Não precisa mais ofertar. Não precisa mais orar. O que você faria? Graças a Deus. Não tem que mais orar amanhã cedo, posso dormir mais, posso aproveitar mais, não tem que ofertar, maravilha, agora eu vou comprar aquele celular que eu sonhei na minha vida. Se a gente começa a pensar assim, tem uma pergunta mais importante, o que motiva você a fazer tudo isso? Você faz porque faz? Porque você deseja. Sabe, se a gente não fosse obrigado a fazer nada, a pergunta é o que a gente faria com a nossa vida? Isso revela quem nós somos e o que está no nosso coração. Se a gente faz porque a gente ama a Deus. Eu quero orar porque eu quero me comunicar com Deus. Eu não oro porque eu tenho que orar. Eu oro porque eu quero estar perto de Deus. Eu leio minha Bíblia, não é porque eu tenho que ler minha Bíblia, ou alguém vai perguntar se eu li minha Bíblia. Porque eu quero conhecer Deus. Eu oferto por quê? Porque tem que ofertar. Porque agora os pastores, os ministros estão pregando sobre oferta, eu tenho que ofertar. É para isso que a gente... Não. Eu oferto porque a graça de Deus me atingiu, meu amigo. Tocou meu coração, mudou completamente a minha própria vida. Nós somos livres em Cristo e devemos usar a nossa vida com muita propriedade. Nossa oferta nasce de uma obra transformadora da graça de Deus que opera em nós. A graça de Deus é ação em nossas vidas. Nossa oferta é uma das reações. Nosso amor ao próximo é uma das reações. Nosso desejo de servir é uma das reações. Nosso desejo de, eu quero perdoar aquela pessoa que eu não consigo, é uma das reações sobre a ação da graça de Deus sobre nossas próprias vidas.
Sabe como termina essa história? Interessante. Que eles dão, aí todo mundo fala, pô, parabéns, vamos ficar em pé, vamos agradecer os irmãos que estão dando na Macedônia, os caras são incríveis. Não, olha que interessante. A melhor passagem de toda a escritura dessa história não termina com parabéns, congratulações, vocês são incríveis. Não, olha como termina em versículo 15 de 2 Coríntios, capítulo 9. Agradecemos a Deus o presente que Ele nos dá, um presente que palavras não podem descrever. Ninguém está lá agradecendo, levantando ninguém. Eles estão dizendo, uau, nós agradecemos esse presente, essa graça que Deus nos dá. Isso que Deus nos dá. Palavras, irmãos, como eu fiz na minha oração, ninguém de nós pode descrever. Nenhum de nós consegue descrever tamanho presente que a gente recebe de Deus. Então, a graça de Deus deve tocar nossas vidas, em todas as áreas, e a gente responder com uma entrega maravilhosa. Por isso que você vê os macedônios que compreenderam tanto essa graça de Deus, eles extravasavam na oferta, na alegria e na gratidão. Porque a graça de Deus era um presente que eles não podiam descrever. Uau! Número 4, a oferta nos liberta, irmão. Nos liberta. É uma questão de física básica. Quanto mais coisa você vai juntando, mais força essa massa de coisa que você vai juntando vai exercer sobre você. Quanto mais coisa nós possuímos, maior é a massa que você vai ter ao seu redor de coisas. E às vezes, tantas coisas que nós possuímos, elas começam a nos prender, nos mantêm em órbita de todas as coisas que nós temos e nos sugam de uma maneira impressionante em nossas vidas. Quando você começa a ofertar, muda tudo isso. Esse ato nos liberta de um monte de coisa que a gente tem, dessa possessão que a gente tem sobre as coisas. Escapamos dessa gravidade que nos suga para o centro, às vezes, do consumismo. E a gente sai dessa gravidade que nos puxa para o consumismo e nos leva para uma órbita espiritual, de pensar no valor do reino de Deus e das coisas de Deus. Sabe, é interessante, num filme muito famoso, alguns de vocês devem conhecer, Carruagens de Fogo, um dos corredores no filme diz assim, acredito que Deus me fez para essa finalidade. E ele fala, quando eu corro, eu sinto o seu prazer. O prazer de Deus na vida dele, de correr. Ele sabia que Deus tinha feito ele para correr. Quando eu dou minha oferta, eu sinto o seu prazer em mim. Quando eu dou o meu tempo, eu sinto o seu prazer em mim. Quando eu dou o meu amor, eu sinto o prazer de Deus em mim. Quando eu dou o meu coração, quando eu me humilho, quando eu perdoo, deveríamos sentir esse prazer de Deus em nós. A alegria que Deus sente quando cada um de nós fazemos isso. Deus claramente chama cada um de nós a ofertarmos. Mas a gente deveria fazer isso com tanta alegria e tanto privilégio. Para quem devemos ofertar? Números 18, versículo 24. Devemos ofertar a Deus. Somente a Deus de todo o nosso coração. Em Números 18, 24, a palavra de Deus diz assim, pois eu lhes dei para serem propriedades deles os dízimos que os israelitas me apresentavam como oferta especial. Foi por isso que eu lhes disse que não teriam propriedades em Israel. Sabe, o povo deu seu dinheiro. Foi a Deus, não foi aos levitas. E talvez parece que o povo estava ofertando aos líderes, mas não era. Ele ofertava a Deus de todo o coração. Mas na verdade eles ofertaram sempre a Deus, sempre a Deus. E Deus designava pessoas para determinar o que iam fazer com as ofertas. Irmãos, nossa oferta, fecha o olho, sua oferta é a Deus. Não tem nada a ver com ninguém nessa igreja. Ninguém. Sua oferta é a Deus. A oferta nossa tem a ver com a graça, com o tesouro no céu, com a salvação, com Jesus Cristo. Nossa oferta é a Deus. Somente a Deus nossa oferta. Como discípulo, a gente deve ofertar a Deus de todo o nosso coração. E segunda coisa que a gente deve fazer é ser generoso, irmãos. Depois de ofertar, devemos ser generosos, como igreja, como pessoas cristãs que andam por esse mundo. Em Isaías 58, versículo 6, leiam comigo.
Diz assim: não é esse o jejum que eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupa aos que não têm e nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda, e eu direi: estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos, se derem de comer aos famintos e socorrerem os necessitados, a luz da minha salvação brilhará, e a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Deus diz que a nossa vida deve ser afetada. Vai ser afetada se nós importamos com os necessitados, com os famintos, com os oprimidos. Ajudar irmãos necessitados, a nova geração, causas nobres que a gente ajuda, irmãos. Uma necessidade da igreja, servir irmãos na casa. É maravilhoso. Mas isso não substitui o que a gente faz com Deus primeiro. Sabe a coisa mais importante que você pode fazer para criar seus filhos? A melhor coisa que você pode fazer para criar seus filhos, a melhor coisa que você pode fazer para influenciar seus filhos, não é dar tudo para os seus filhos. Sabe o que é? Ama a mãe deles. Ama a mãe deles como Jesus amou a igreja. Isso é a melhor coisa que você pode fazer para os seus filhos. Quando a gente ajuda os outros, é maravilhoso. Antes disso, lembra, dê o que você tem que dar ao Senhor nosso Deus. A graça vem de Deus. E tenha um coração generoso de ajudar as pessoas. Quando você conhece Deus, generosidade começa a fazer parte da sua vida. Repartir, receber em casa, dar roupas, nunca deixar de socorrer, dar de comer, socorrer os necessitados. Ele fala, tudo isso é igual à luz do meio-dia, brilha em nossas vidas. Sabe, eu estou tão grato por um ministério na igreja, das irmãs que trabalham com benevolência na igreja. Vocês sabem, uma porcentagem da nossa oferta é dedicada a esse ministério, para ajudar os necessitados, os irmãos. Esse ministério é incrível, é maravilhoso. Eles têm, e eu quero falar delas e cada uma delas. Eu quero apresentar essas mulheres que têm trabalhado na frente desse ministério da benevolência da igreja. Queria pedir para as irmãs do Oeste, Tereza, por favor, Joana, Sueli, Deise, Yara e Nilma. Fiquem de pé, por favor, vocês. E se mantenham de pé. Nós não estamos aqui levantando vocês. Não estou aqui glorificando vocês. Fiquem tranquilas. Eu quero que todo mundo conheça vocês, para que as pessoas saibam que esse ministério é um ministério muito ativo na igreja. E quando houver necessidade, você vai saber quem procurar, com certeza. Também quero pedir do Campo Limpo, a Sandra Nakajima. Fique de pé, por favor. Sandra Nakajima. Também do setor leste, a Ninfa, por favor. A Gladys, a Cristiana e a Elisa. Por favor, fiquem de pé. Lá no norte temos a Elisete, que também está trabalhando nesse ministério. Lá no sul tem a Cleo e hoje está entrando a Valéria, esposa do Edivan, também que foi convidado. Esse ministério, eles cuidam dos doentes cristãos ficam doentes, e de familiares deles. Eles ajudam os necessitados e eles ajudam os desempregados. Então essas são as pessoas que, se nós temos, eu vou explicar melhor, você pode procurar aqui na igreja. Muito obrigado, irmãs. Essas irmãs fazem visitas em hospitais, elas vão lá para cristãos, elas visitam familiares de cristãos que estão doentes, elas vão em hospitais com crianças com câncer, elas oram, leem a Bíblia com as mães, elas fazem comida, levam para moradores de rua. Quando aparece uma necessidade aqui na nossa igreja, então como que a gente procede? Aparece uma necessidade na minha igreja em casa, a minha igreja em casa vai ajudar. Nosso primeiro papel na igreja em casa é ajudar os necessitados do nosso grupo. A gente ajuda, mas não consegue ajudar com tudo que precisa. Aonde a gente vai? Procura essas irmãs, leva a necessidade, elas vão se reunir e vão decidir o que fazer para ajudar da melhor maneira possível. É assim que elas fazem. Elas buscam, através de parcerias também, cadeiras de rodas, próteses. A igreja dá 14 cestas básicas por mês. E elas, então, elas que coordenam isso, as 14 cestas básicas. Mas não é 14 cesta redonda, quadradinha, igual para todo mundo. Não. Às vezes tem famílias que precisam de mais leite. Então aquela cesta tem mais leite. Aquela família precisa de mais fralda. Então tem mais fralda nessa cesta. Elas cuidam de cada família de acordo com as suas necessidades.
É incrível o trabalho que elas têm feito, irmãos. Esse grupo tem feito todo o possível e tudo o que podem. Né? Elas têm um grupo de oração bem intenso. Lá em Santo Amaro também, todo ano, tem um bom samaritano, que eles fazem campanhas para ajudar moradores de rua. Ou seja, irmãos, generosidade tem que estar dentro de nós, aflorando, porque a gente está tocado pela graça de Deus, por tudo que Deus faz na vida de cada um de nós. Sabe, um dia, a gente tem que aprender essa lição, de olhar e lembrar dos tesouros espirituais que nós temos, e focar nossos olhos na eternidade. Um dia, teremos a alegria, não peso, de prestar contas da nossa vida. E esse dia vai ser emocionante, porque Deus vai ver em nós um coração entregue, coração dedicado a Ele em todas as áreas da nossa vida. Sabe, em Mateus 10, 42, a palavra de Deus diz: quem apenas por ser meu seguidor, der ainda que seja um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente receberá a sua recompensa. Sabe, Deus sabe o que cada um de nós fazemos quando não estamos aqui. Ele sabe quão generoso nós somos ou não. E eu quero encorajar cada um de nós crescermos em nossa generosidade. Em Malaquias 3,16, olha que incrível essa escritura. E na presença dele foram escritos num livro os nomes dos que respeitavam a Deus e o adoravam. Uau! Eu quero meu nome nesse livro. O livro foi escrito para ser lido. Eu quero meu nome lá. Eu quero que Deus veja no meu coração, no coração de cada um de nós, esse coração de adorador que respeitam a Deus de maneira maravilhosa. Irmãos, vamos ter a visão do que Deus fez e tem feito na nossa vida. A gente precisa de visão. A gente precisa entender como Deus usa nossas vidas. Eu queria pedir para os irmãos que foram batizados até o ano 2000, fiquem de pé na igreja. Você que foi batizado até o ano 2000, fica de pé, por favor, todo mundo. Até o ano 2000. Fica de pé. Beleza. Tá bom, agora só faça silêncio. Como Deus tem usado suas vidas esses anos todos? Como Deus tem usado a sua fé? Seu amor? Sua dedicação? O que sua perseverança produziu esses anos todos? Você consegue ver isso? Você consegue mensurar isso na sua vida? Você gostaria de ver o que Deus fez na sua vida esses anos todos? Gostaria? Então senta. Por favor. Todo mundo que foi batizado depois do ano 2000, fica de pé. Esses são os frutos que Deus tem usado em suas vidas, irmãos. Olha que incrível. Olha que incrível. Fruto do seu dinheiro, sua oferta, seu tempo, seu amor, seu coração, sua dedicação, sua alegria, sua servidão, sua coragem de enfrentar os desafios, os momentos difíceis. Olha o que Deus está te mostrando. A gente tem o privilégio nessa vida de ver com os olhos as bênçãos que Deus faz. E a gente podia fazer isso ano por ano. E você ia ver como Deus tem usado sua vida. Obrigado, pode sentar. Irmãos, para terminar eu queria ler Lucas 16, versículo 1. Deus quer usar nossas vidas. Nós somos jovens. Deus quer usar muito ainda nossas vidas nesse mundo. Lucas 16, versículo 11. Jesus disse: se vocês não forem honestos com as riquezas desse mundo, quem vai por vocês para tomar... Desculpa, Jesus disse: pois se vocês não forem honestos com as riquezas desse mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Irmãos, seja um bom administrador do que Deus tem te dado fielmente. Ele quer lhe dar riquezas no céu, verdadeiras, que são eternas. Toma uma decisão hoje de manhã. Ou você vai viver como um rei nesse mundo, ou você vai viver como um servo que está pronto a servir o rei desse mundo. Que nós sejamos servos incansáveis, que a gente
Você está disposto a renunciar a todas as bênçãos e as propriedades que Deus tem dado no céu para nós? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Deus tem distribuído generosamente tudo para cada um de nós. Irmãos, talvez você não tenha muito aqui nesse lugar. E se você tiver, a má notícia é que você vai deixar tudo aqui. Mas eu quero te dizer o seguinte, nós temos uma escritura de um terreno nos céus. É nossa. O sangue de Jesus nos dá isso. E que cada um de nós possamos, então, valorizar esses tesouros espirituais que Deus tem dado. Irmãos, hoje de manhã, cuide dos tesouros de Deus. O que Ele tem te dado aqui e do que Ele já tem te dado para a próxima vida. E que a gente possa viver essa vida com muito gozo e alegria. E sempre lembrar, Deus continua usando nossas vidas para a sua glória e para a sua honra. Amém? Muito obrigado, uma ótima semana. Vamos ficar de pé e adorar o nosso Deus. Obrigado.